Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 9 de julho, e o tema do estudo de hoje é Oração e Ações de Graça. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje está em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 17. E aqui, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé em Jesus e no amor de uns pelos outros, Paulo contou-lhes o quanto orava por eles. Às vezes, nosso padrão de oração tem um tom pesaroso e lamentamos os desafios e problemas. E colocando isso num bom português, nós reclamamos demais. Sejamos sinceros, é assim ou não é? Os relatos de oração de Paulo em Efésios sugerem que a ação de graças é a língua original da oração. Agradecemos as bênçãos divinas. Buscamos discernir Deus em ação em circunstâncias difíceis e o louvamos por sua presença transformadora em nossa vida. Celebrando a graça e o poder do Jesus exaltado, somos gratos por abençoar pessoas sob nossa influência. Eis o segredo transformador de Paulo. A oração é a chave do louvor e da ação de graças. Paulo também disse em Efésios capítulo 1, verso 16, o que lemos no início: Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o que significa orar sem cessar? Não significa que estamos sempre ajoelhados em oração, mas que, abençoados por Deus, vivemos com o coração aberto à presença e ao poder divinos, buscando sinais para demonstrarmos gratidão a Ele. Significa prontidão para processar as questões da vida, na presença divina, e buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. Significa não viver distanciado de Deus, mas comprometido com Ele, sempre aberto à sua liderança. Às vezes, vemos a oração como uma gentileza, um complemento ao discipulado que deve ser exercido quando for conveniente. Paulo ilustrou uma noção diferente. Ele levava a sério a tarefa de orar pelos efésios e o fazia agradecendo e intercedendo por eles. E concluindo o estudo de hoje, para o apóstolo Paulo, a oração é uma tarefa central da vida cristã. Esses versos que estudamos hoje apresentam um chamado à oração, um convite para considerar o próprio ministério de oração à luz e com o exemplo da dedicação de Paulo a ele. Simplificando tudo o que estudamos hoje numa simples frase, devemos orar mais vezes com o coração agradecido e também com um espírito de intercessão pelas pessoas ao nosso redor. Afinal de contas, quando lemos as orações que Jesus fez, registradas nos 4 evangelhos, vemos que ele também mantinha essa mesma postura de oração. E ao finalizar aqui a lição, deixo também contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 64. Um grande abraço e nos vemos amanhã, com a permissão do Senhor, na continuação do nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.